A experiência de pessoas que nós encontramos na palavra de Deus demonstram que fé traz a nós a força necessária para que nós possamos superar dificuldades. Traz a força a nós a que possamos superar os obstáculos da vida. E eu gostaria que vocês ouvissem com atenção o que a Bíblia nos aconselha. Desse modo, rodeados por essa imensa série de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, assim como do pecado que nos segue de perto. E Paulo diz ao final desse verso: e completemos com paciência a corrida que temos de enfrentar. E o que é importante relembrar no contexto que Paulo escreve nesse conselho, queridos, o que eu acabo de ler para vocês é o primeiro versículo do capítulo 12 de Hebreus. E se você se recorda, o capítulo anterior, Hebreus 11, mencionei nessa série por diversas vezes, é o capítulo que traz a grande galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que venceram por confiar em Deus. É nesse capítulo que Paulo cita dezenas de homens e mulheres que venceram pela fé. E no final da mensagem de hoje eu vou retornar a esse verso, primeiro do capítulo 12. Como nós acabamos de ler, queridos, a Bíblia diz que a vida é uma corrida. Não uma corrida de 100 metros, é como se fosse uma maratona mais longa. Mas infelizmente poucos terminam essa corrida em boas circunstâncias. Muitos ao longo da vida humana, da sua existência, se distraem. Alguns se machucam, outros desanimam, desistem ao longo do caminho. Infelizmente muitos terminam sua vida com aspirações não realizadas no seu coração. E o pior de tudo é na dúvida se tinham ou não o potencial para ver seus sonhos se tornando realidade. Nós, como seres humanos, infelizmente, nós começamos muitas coisas, mas às vezes nós não concluímos. Terminamos poucas delas. Através da nossa vida nós deixamos para trás, queridos, muitos projetos não concluídos. Comprometimentos não alcançados, promessas não cumpridas. E tudo isso por uma razão, porque nós desanimamos muito facilmente. E se você já se sentiu desanimado em qualquer área da sua vida, se você que está aqui hoje ou estará assistindo, ouvindo essa mensagem, se você já se sentiu desanimado alguma vez, eu estou feliz que você está aqui ou vai ouvir essa mensagem. Nós veremos juntos nos próximos minutos como nós podemos, pela fé, pela ajuda divina na nossa vida, como ter forças para terminar aquilo que nós começamos sem desistir. Mas antes de tudo, nós precisamos compreender que a Bíblia diz que nós temos que desenvolver, queridos, determinação para concluir a nossa carreira, a nossa corrida. E eu gostaria de mencionar a vocês nesse momento algumas das razões que nos levam a desanimar na nossa jornada do dia a dia. E para isso nós vamos analisar uma experiência real que está relatada no Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Neemias. O texto que nós vamos estudar hoje encontra-se no 4º capítulo, a partir do versículo 6. Mas antes de ler o texto, me permitam só contar um pouquinho a história para que vocês possam entender. Principalmente quem são os personagens principais envolvidos. O antigo Israel, do Antigo Testamento, passou por situações de dificuldade. E algumas delas eles foram levados como cativeiros, para o cativeiro, como exilados. E essa é uma das circunstâncias. Israel havia sido invadida, a nação israelita. E naquele momento, o grande império mundial era o império dos Medo-Persas. E um dos seus reis desse império foi Artaxerxes. E o copeiro desse rei chamava-se Neemias. E certa vez Neemias foi servir ali, nas suas obrigações regulares, ao rei Artaxerxes. E Artaxerxes percebeu que ele estava triste. Perguntou: escuta, Neemias, por que você está tão triste hoje? O que está acontecendo no teu coração? E Neemias disse: Senhor, ó rei, como é que eu posso estar feliz sabendo que a cidade dos meus pais está destruída? Qual é a tua cidade, Neemias? Jerusalém. Os muros estão destruídos, a cidade está totalmente destruída, meu povo está sofrendo. E o rei perguntou: escuta, tem alguma coisa que eu posso fazer por você, Neemias? E Neemias faz um pedido: isso me permite ir lá, ó rei, reconstruir os muros da cidade dos meus pais. E diz a história bíblica, esse relato histórico, que Artaxerxes permitiu que Neemias retornasse até Jerusalém e que Neemias comandasse, liderasse a reconstrução dos muros da cidade. Queridos, é fácil compreender que naqueles séculos passados, o muro da cidade significava toda a segurança ao povo. Sem os muros, eles estavam sempre
de forma muito fácil, sendo presa de seus inimigos. E aquilo angustiava o coração de Neemias. E ele retorna até a terra de seus pais, até a cidade que ele amava, Jerusalém, e começa a animar o povo para reconstruir os muros. E no capítulo 4, nós lemos o seguinte, preste muita atenção. Então, e aqui é Neemias relatando, então continuamos a reconstruir as muralhas. E logo elas já estavam na metade de sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar, diz o texto bíblico. O povo estava animado. A construção ia bem. Metade de todo o projeto estava pronto, concluído, e o povo com bom ânimo. E queridos, aqui é uma coisa certa, com bom ânimo, certamente as coisas vão bem na nossa vida, quando estamos animados. Só que esse não foi o caso. Veja o que acontece nos versos seguintes. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos ali bem no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Com certeza eles estavam diante de uma situação nada encorajadora. O povo de Judá começou o projeto da reconstrução a todo vapor, mas diante das circunstâncias estavam agora sem ânimo. Não tinham forças para concluir. E nessa passagem que acabei de ler a vocês nesses versos 10 e 11, nós encontramos, queridos, pelo menos 4 motivos que dominam nosso coração e nos levam a desanimar. E por sinal são os mesmos fatores que nos causam desânimo, pouco mais de 2.400 anos depois. Os mesmos fatores. Aquilo que fizeram eles desanimar, também nos fazem desanimar. No verso 10, leio novamente, diz que os trabalhadores já não têm mais forças. E a nova tradução na linguagem de hoje traduz o mesmo versículo assim, os carregadores já estão cansados. E essa, queridos, é a primeira causa para o desânimo. Cansaço. Muito provavelmente uma das causas primárias para esse sentimento é o cansaço, tanto físico quanto mental. Nesse caso especificamente, os trabalhadores, diz o texto bíblico, estavam exaustos. Como nós dizemos na gíria popular, estavam pregados. E aqui, queridos, é importante dizer que quando nós estamos fisicamente esgotados, é muito mais difícil manter equilíbrio emocional e, consequentemente, o balanço espiritual na nossa vida. Pergunta, vocês já tentaram orar quando vocês estão cansados? Você está lá de noite para agradecer o dia e de repente você está orando assim, obrigado pela boa noite que o Senhor me deu. Você nem foi para a cama ainda, né? Falamos de forma memorizada nossas orações e é difícil até mesmo orar porque estamos cansados. E quando você está orando e sem perceber já dormiu? Queridos, é difícil você manter uma íntima e significativa conversa com Deus cansado. E quando nós falamos de cansaço e desânimo, queridos, diante de nossos olhos nós vemos a confirmação de que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Em outras palavras, se nós plantamos uma vida que gera fatiga, que traz sempre cansaço excessivo, nós colheremos desânimo. E por falar em plantar, colher e descansar, é por essa razão que os donos de plantação e aqueles que tiveram oportunidade, quem sabe, da infância, crescer em áreas agrícolas, sabem que existe um sistema de rotatividade da terra. Parte da terra descansa, enquanto é utilizada a outra. Por alguns meses a terra descansa. Como resultado, as melhores colheitas são retiradas da terra que descansou por algum tempo. Qual a lição que podemos tirar disso? Nós somos muito mais produtivos quando nós estamos descansados. Quando nós temos a oportunidade de recarregar nossas energias. Vocês já perceberam que muitas vezes nós vamos para a cama tristes, desanimados com uma certa situação. Você tentou o dia inteiro, não deu certo, você está triste, você vai, deita, dorme. E de manhã parece que a coisa não é tão ruim assim, já perceberam? Nada mudou. Mas você sim, por quê? Porque você simplesmente descansou. Esse é o principal efeito na nossa vida quando nós usamos tempo para recarregar nossas energias. Nós vemos, queridos, o mundo ao nosso redor com os nossos olhos. E os nossos olhos, eles têm uma nova perspectiva quando nós descansamos. E voltando aqui ao relato de Neemias, quando foi que o cansaço e o desânimo surgiram àqueles trabalhadores? Diz que o muro já estava na metade da sua altura total. Geralmente o cansaço vem quando nós estamos no meio de alguma coisa. O cansaço aparece quando nós percebemos que ainda falta um outro tanto para nós atingirmos o objetivo final.
E é por essa razão que muitas pessoas nunca terminam projetos importantes na sua vida. Se sentem cansadas e dominadas pelo desânimo. E uma segunda razão, queridos, além do cansaço, por desânimo, é frustração. Na continuação do texto de Neemias, da história de Neemias que nós lemos, diz assim, eles diziam, e ainda há muito entulho. E aqui ele está falando do lixo, das sobras de materiais e que com certeza se multiplicavam a cada instante. Você já morou em alguma casa que ao mesmo tempo estava passando pelo processo de reforma? Alguém já teve essa oportunidade linda e maravilhosa, extraordinária e única? Morar na casa com reforma? Tirando a raiva com o pedreiro, qual que é o sentimento que mais temos? Que parece que nós somos impedidos de fazer aquilo que nós queremos. Qual o sentimento? Nós nos sentimos frustrados. E essa é a segunda causa do desânimo. Sempre quando nós estamos numa reforma, o resultado é entulho, lixo, pó. E ao reconstruir aquele muro, com certeza muito entulho foi se acumulando e isso gerou frustração, que por sua vez gerou ainda mais desânimo naqueles trabalhadores. Eu já mencionei a vocês aqui no passado que vez ou outra eu preciso parar completamente o meu trabalho durante a semana e gastar boas horas para arrumar meu escritório. E essa semana foi uma delas. No domingo, parei, não dava para mais trabalhar, e fui arrumar. E você vai mexendo aqui, vai mexendo ali. Eu tenho uma mania de, os livros que eu estou lendo, eu faço uma pilha deles. Tiro das estantes da minha biblioteca e vou fazendo a pilha dos livros que eu estou lendo, que já deve ter uns 15 agora. E depois precisam guardar os livros de volta, e papéis, e carta que chega, e diversas coisas que vão sendo colocadas por mim mesmo, em locais inapropriados dentro do escritório. E uma coisa interessante é que tudo lá em casa que não se acha onde põe, para onde vai? Para o escritório do pastor. E cai lá em cima da minha mesa. E você tem que organizar, vai guardando. De repente, quando eu percebo, são sacolas de coisa que precisa ir para o lixo. Material inútil. É inacreditável que a quantidade de papel que vai se acumulando dia após dia. E depois de algumas horas de trabalho, eu fiquei cansado. Fiquei praticamente a manhã inteira fazendo isso. Depois você fica frustrado e como resultado, adivinha como é que está hoje? Mesmo jeito. Você vai tentando, vou ver se essa semana eu consigo melhorar um pouquinho mais. O lixo, quer dizer, se multiplica. É que nem hamster. Por sinal, deixa eu abrir um parênteses aqui. Alguém aqui já teve hamster em casa? De verdade? É interessante aquela, porque quando eu fui comprar para os meus filhos, eles disseram o seguinte, você não pode pôr macho com macho, nem fêmea com fêmea, porque eles brigam. Se você põe macho com fêmea, eles se multiplicam. 18 dias de gestação e nasce de 1 a 18 filhotinhos. Aí ele disse para mim, olha, não é bom levar macho com fêmea, porque eles vão ficar cruzando e você vai ter um monte de hamster, né? Ele disse ao contrário para mim, leve um macho com macho. São perfeitos. Se eu pus os dois lá, eles se matam. Chega um dia em casa, não estava sem orelha. Então eu assustei quando eu não desisti de criar hamster. Mas, fechando um parênteses aqui, deixa o hamster para o lado. Queridos, na realidade, a multiplicação desses animaizinhos é bem similar com aquilo que vai acumulando na nossa vida, quando nós não conseguimos de forma direta controlar aquilo que vai crescendo na nossa vida. Nós precisamos ter meios para evitar esse sistema de frustração que nos aparece. Eu pergunto a vocês, quem de nós já não está envolvido em qualquer tipo de atividade que parece que não tem fim? Você não sabe o que você vai fazer. Resultado, se sente frustrado. É o sentimento de nunca ser capaz de terminar alguma coisa. Se nós não aprendemos a identificar o entulho que nós acumulamos na nossa vida, ou melhor, se nós não aprendemos a priorizar aquilo que realmente é importante, na nossa rotina do dia a dia, em pouco tempo nós começamos a acumular aquilo que nós não precisamos. E invariavelmente, queridos, nós chegamos ao ponto que nos levará a nos sentir frustrados. Porque nós não vemos resultados significativos naquilo que nós fazemos. Resultado? Desânimo. Eu pergunto agora, pense, para a sua reflexão. Que tipo de entulho você está acumulando na sua vida? Fora o escritório. O lixo pode ser qualquer coisa que distrai sua atenção daquilo que realmente é importante. Pode ser um hábito, um relacionamento, uso errado da televisão, por exemplo. Pode ser qualquer coisa na sua vida que desvie a atenção daquilo que é importante e faz com que você perca o seu tempo daquilo que realmente vale a pena lutar. E com certeza, queridos, cansaço
e frustração podem e muito causar desânimo a nós. Mas há uma terceira causa que eu gostaria de mencionar neste momento, e essa é relacionada com fracasso. Na continuação do texto de Neemias nós encontramos: ainda muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir um muro. Foi a conclusão que eles chegaram. A tradução contemporânea de Almeida traz o mesmo texto da seguinte forma: os escombros são tantos que não podemos edificar o muro. Em outras palavras, estão aqui dizendo: olha, nós não deveríamos nem ter começado isso aqui. Não faz sentido continuar. Não vamos conseguir. Há tanto entulho que nunca terminaremos isso a tempo. Eles com certeza tinham um objetivo, deviam ter uma data para terminar, mas não conseguiriam cumprir aquele prazo. Isso fez com que eles se sentissem pessoas como fracassadas. E tudo isso fez com que a confiança daqueles homens descesse, queridos, ralo abaixo. E a lição aqui para nós é muito clara. Como nós nos sentimos quando nós somos confrontados com situações em que nós perdemos a confiança? Como nós nos sentimos em situações, como nós somos confrontados com situações em que nós perdemos os objetivos, aquilo que queremos realmente alcançar? Será que nós ficamos sentindo pena de nós mesmos? Ou pior, será que nós começamos a culpar outras pessoas? Será que nós ficamos a pensar: isso aqui é impossível, esqueça, nunca vamos terminar? E o que acontece? Nós perdemos o entusiasmo e perdemos a energia que havia nos impulsionado até aquele momento. E nós nos sentimos desanimados. Queridos, quando nós somos confrontados com o fracasso, quando nós não atingimos os objetivos que nós colocamos na nossa vida, será que nós ficamos sentindo apenas a frustração ou que tentamos realmente mudar aquela situação? Nós precisamos compreender, queridos, que a grande diferença entre os vencedores e os fracassados é a perspectiva pela qual eles veem as circunstâncias ao seu redor. Os grandes homens da história humana fracassaram e muitas vezes a grande diferença é que eles nunca desistiram. Viam o fracasso não como uma derrota, mas apenas como barreiras temporárias no caminho do sucesso. Portanto, cansaço, frustração, fracasso. Mas na história relatada por Neemias encontramos ainda mais um ingrediente que também causa desânimo. E o quarto deles é oposição. No verso seguinte nós lemos: e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Havia inimigos que fizeram de tudo para que aqueles trabalhadores desistissem da missão que eles tinham, da missão de reconstruir aqueles muros. Em primeiro lugar, eles zombaram dos trabalhadores. Em seguida, eles os criticaram e finalmente os ameaçaram: nós vamos matá-los. E você, como é que você reage quando você está diante de oposição? E essa, sem dúvida alguma, é uma das principais causas de desânimo. Que tipo de situação o leva a sentir-se assim? Zombaria, crítica, ameaça, mentira. Se nós não aprendemos a lidar com essas situações, tudo isso gera em nós, queridos, incertezas. E no final se transforma em medo, que nos leva a desanimar. Isso também é uma de forma clara razão para nos sentirmos sempre desanimados. Quando é que nós sabemos se estamos desanimados com receio da oposição? Quando nós não temos vontade alguma de confrontar a situação. Quando a coisa mais simples e aquilo que queremos fazer é sair daquela circunstância. Queremos fugir. Já sentiu assim? Uma situação de oposição que o seu sentimento é: eu quero sair daqui imediatamente. Querer fugir. Tenho que acabar com esse relacionamento agora. Eu não aguento mais esse emprego. Vou pedir as contas. Não quero mais continuar estudando. Chega. Não aguento mais, vou trancar a faculdade. Ninguém vai ver valor naquilo que eu faço. Desisto. Só criticam. Não quero mais. E assim por diante. Queridos, cansaço, frustração, fracasso, oposição, causas de desânimo. Mas não são sobre as causas que eu gostaria que você saísse em sua mente nesse início de noite. E sim como enfrentar o desânimo. Quais são alguns dos antídotos contra esse sentimento? Nós nos sentimos desanimados. O primeiro deles, queridos, é o seguinte: se cansaço causa desânimo, o que você precisa fazer? Descanse. O primeiro antídoto para o desânimo é descanso, tanto físico, mental como espiritual. E essa foi uma das primeiras coisas que Neemias
fez questão de levar o povo a descansar. Apontou a eles a importância do descanso. Nós vemos isso no capítulo 9, 14 e no capítulo 13 também. Portanto, o excelente conselho para muitos que vivem desanimados é bem simples: descanse. Muitas vezes, a coisa que vai ajudá-lo a crescer espiritualmente é sua cama. Vá para casa e durma. Não agora, espera um pouquinho, deixa eu terminar. Às vezes você não precisa mudar muita coisa para ser uma pessoa mais animada, sem ser vencida pelo desânimo. Você precisa somente de descansar, num período de férias, de uma saidinha da rotina do dia a dia, para dar um tempo para o seu corpo, para a sua mente. E a Bíblia diz o seguinte em relação a isso: Deus quer que aqueles que o amam tenham um bom descanso. Descanse e recarregue seu corpo, queridos, com a energia que lhe permitirá novamente focar sua mente e seu coração em Deus. E aqui vai algo para que nós possamos pensar. Ouçam com atenção. Se descansar também é uma verdade em relação à nossa vida espiritual, qual é o melhor momento para você passar com Deus? Logo após o descanso. Nós precisamos, queridos, de balanço na nossa vida. Não encontraremos esse balanço sem descanso. O melhor momento para nós passarmos tempo com Deus no dia a dia é após descansarmos. Portanto, queridos, coma bem, descanse, exercite seu corpo, relaxe, seja equilibrado. E nesse contexto, Deus, em sua infinita sabedoria, criou algo maravilhoso para que nós pudéssemos focar nossa mente, nosso corpo, para obtermos descanso apropriado. E esse presente de Deus para nós é tão importante que Ele mesmo orientou, escrevendo com o seu próprio dedo nas tábuas dos 10 mandamentos. E lá nós lemos: lembra-te do dia do sábado para o santificar, pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Deus, queridos, diz que no 7º dia da semana nós deveríamos descansar. E se nós ignoramos o conselho de Deus, invariavelmente você se sentirá desanimado, cansado. Um segundo antídoto: além de você descansar, você precisa reorganizar sua vida. Quando Neemias viu o desânimo do povo, ele disse: posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armado de espadas, lanças e arcos. Em outras palavras, o que Neemias fez foi dividir o povo em pequenos grupos, para que eles pudessem animar uns aos outros. E claramente ele tinha uma estratégia aqui. Eles não desistiram apesar do desânimo, eles simplesmente reorganizaram as suas vidas. E esse é o segredo: reorganizar segundo as prioridades. Quando nós nos sentimos animados, queridos, isso não significa que estamos fazendo a coisa errada. Talvez nós podemos até mesmo fazer a coisa certa, mas no momento e no lugar errado. E essa é a grande diferença entre ser eficiente e efetivo. Eficiente significa fazer a coisa certa. Mas se você está fazendo a coisa certa no momento e no lugar errado, você não está sendo efetivo. E o que nós precisamos é dos dois. Precisamos de eficiência e efetividade. Senhoras e senhores, Deus não quer que você desista dos seus sonhos. Deus apenas quer que você reorganize a sua vida, tendo em vista as verdadeiras prioridades da sua existência. Ouçam só o que Paulo nos aconselha. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que o impediriam de fazer o melhor que podem. O que ele quer dizer com isso? Reorganize a sua vida. Escolha cuidadosamente suas prioridades. E isso aqui, querido, se aplica, sem dúvida alguma, a todas as dimensões da nossa vida. Se você está com dívidas, refaça seu orçamento. Se você não tem tempo para nada, reorganize sua agenda. Se você está fora de forma, reorganize seu estilo de vida. Refaça seus hábitos alimentares. Foi isso que Neemias fez. Reorganizou-se ao redor de uma estratégia. Eu sei que alguns de vocês se sentem desanimados com essa rotina maluca da semana de trabalho, numa cidade grande como São Paulo. Mas, meus queridos, tudo gira em torno de prioridades. Tudo aquilo que é importante para você, você acha tempo. Mas nunca se esqueça: Deus em primeiro lugar. Depois vem sua família. Depois vem o resto. Como diz a sabedoria popular, se é assim que nós podemos chamá-la, uma coisa
é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Toda empresa de sucesso, queridos, possui um planejamento estratégico. Mas, infelizmente, muitos de nós não temos um plano para a nossa vida. Nós precisamos reorganizar nossa vida, queridos, de acordo com aquilo que é realmente importante. E da experiência de Neemias, ainda nós temos uma outra lição. A Bíblia diz que ele organizou as pessoas em grupos. Queridos, nós precisamos uns dos outros. E é por isso que é importante a nós participarmos de uma comunidade como essa. Repetidas vezes eu tenho mencionado a vocês que a Bíblia cita a necessidade que nós temos de servir uns aos outros, de cuidar uns dos outros, de chorar uns pelos outros, de orar uns pelos outros, de encorajar uns aos outros, de amar uns aos outros. Nós encontramos no Novo Testamento mais de 50 citações uns aos outros, porque nós precisamos de apoio e suporte como seres humanos. Você não precisa enfrentar a dificuldade da vida sozinho. Isso vai fazer com que você desanime. Nós precisamos uns dos outros. E essa é uma das razões porque a nossa comunidade existe. A Nova Semente foi criada para ajudá-los. Estamos aqui para que você não precise mais viver sozinho. Portanto, recapitulando, descanse, reorganize sua vida. Um terceiro antídoto para o desânimo é resista. Resista ao desânimo. Neemias também disse aos seus amigos: não temais, pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Em outras palavras, ele dizia: olha, não se deixem vencer pelo desânimo. Lutem. Tenham uma atitude positiva. Resistam. Não desistam. Confiem em Deus. Confiem no Senhor. E, querido amigo, nós precisamos também aprender a resistir ao desânimo. Precisamos lutar contra o efeito mortal que ele traz à nossa vida, principalmente na dimensão espiritual. Se você espera terminar aquilo que você começou, você precisa resistir o desânimo. E Paulo afirma o seguinte: e não nos cansemos de fazer o que é correto, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos, nem desistirmos. Percebem? Ele diz: não se canse de fazer o que é correto. Quantos de nós nos cansamos de fazer o que é certo? Por quê? Porque é sempre muito mais fácil fazer o que é errado. Se fazer o que é errado fosse mais difícil, tenho certeza que o nosso mundo seria bem diferente do que é hoje. O que nós precisamos, queridos, é não desanimar. Nunca desistir. E para ilustrar a vocês quão importante é enfrentar a vida dessa forma, eu queria convidar aqui à frente uma amiga, membro aqui da nossa comunidade, a Fernanda Salles, que também vai compartilhar com cada um de nós parte da sua história, que nos ajudará a compreender a importância de nunca desistir. Oi, Fernanda, tudo bem, querida? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Também escutei a história da Fernanda e fiquei muito impressionado com aquilo que ouvi. Fernanda, diga para nós, você ao nascer, sem saber, obviamente, do que estava acontecendo, passou por um momento de dificuldade. O que aconteceu no seu parto? Minha mãe teve algumas complicações, o cordão umbilical enrolou no meu pescoço e eu fiquei um bom tempo ali sem oxigênio, né? E o resultado disso? O resultado disso veio posteriormente só aos 7 anos, que foi quando eu sempre cantei, né, desde pequena, e eu estava cantando na igreja e eu tive uma crise convulsiva. E ali fizeram vários exames depois disso e aí descobriram realmente que eu tinha epilepsia. Você mencionou a mim que esse quadro de epilepsia causou problemas para você no período escolar. Quem sabe para as crianças que estão ao seu redor, quando aconteceu uma convulsão, não era algo normal a elas. E como foi esse período para você, querida? Hoje eu acredito que mudou bastante, mas na década de 80 a epilepsia não era uma coisa tão esclarecida. E criança é sempre criança, independente da época. E eu enfrentei muito preconceito, porque é uma situação constrangedora você convulsionar. Tudo acontece numa convulsão. E eu não era muito aceita entre os meus amigos. Eu mudei algumas vezes de escola até parar na escola que fiquei por um bom tempo. E isso me trouxe... Eu me sentia muito desanimada e eu tinha que me esforçar muito mais porque eu queria parecer com eles, ser como eles. E na minha cabeça eu não era, eu estava muito aquém disso. Então, sem dúvida alguma, diversas situações que a levaram a sentir desânimo, mas muitas você vezes. continuou. Muitas vezes, Depois você mencionou
a mim que foi controlado esse processo por bons anos, qual você venceu essas convulsões. Mas em 2007, algo aconteceu. O que foi? Eu já estava bem feliz já, porque até 2007 eu estava 10 anos sem sentir nada, controlando diariamente, como eu faço até hoje, com remédios. Mas até novembro de 2007 a coisa mudou bastante. Eu estava no ensaio do grupo que eu canto e, de repente, eu parei no ensaio, tive uma reação estranha e fiquei ali cerca de quase 45 minutos sem oxigenação. Não cheguei a convulsionar, mas fiquei um bom tempo sem oxigenação. E a sensação que eu tive é que eu estava, até esqueci de mencionar isso, mas a sensação que eu tive na hora é que eu estava num sequestro, porque todas as pessoas eram desconhecidas para mim. E depois disso a coisa começou a piorar bastante. Na semana eu melhorei, né? Fui atendida. E aí na semana eu senti que algumas coisas mudaram. Eu fui trabalhar e percebi que eu não tinha cumprido alguns prazos. A rotina do meu trabalho parecia completamente diferente. A empresa que eu trabalhava há 2 anos, eu não reconhecia as dependências, muito menos o prédio. Cumprimentava pessoas da minha família como se nunca as tivesse visto. E as pessoas riam, falaram, ela só pode estar brincando. E aí, de novo, retomei todos os meus exames e aí descobri que aqueles 45 minutos sem oxigênio me causaram amnésia parcial. Você esqueceu? Esqueci. Apagou a mente? Apaguei. Boa parte. Esqueci, vamos começar pelo mais básico. Senha de banco, senha de e-mail, a minha faculdade de 4 anos que eu tive que reaprender, porque os conhecimentos você... Fica muito pouco. Esqueci tudo. Lembrou do Fabrício, seu esposo? Graças a Deus. Lembrei, mas assim, era tudo muito jogado na minha mente, né? Eu tinha que juntar as peças e indo por associação para poder lembrar das coisas, das pessoas. Foi um processo então as coisas iam voltando à sua mente. Mas levou um tempo. Quanto tempo levou esse processo? Levaram de 7 a 8 meses para voltar ao normal. E durante esse período você sentiu vontade de desistir também ou não? Muitas vezes. Eu me sentia muito desanimado. Primeiro porque quando você passa muito tempo sem sentir nada de uma doença que você nasce com ela, você se torna muito autoconfiante. E eu já me sentia segura demais. 10 anos sem acontecer nada. Então eu tinha aquele problema nas minhas mãos. Era o que eu pensava. E de repente tudo isso mudou e de uma forma que nunca tinha acontecido antes. E eu tive que aprender a confiar nos outros, porque meu esposo era praticamente meu cérebro, para onde eu ia, os meus amigos, as pessoas mais próximas, e em Deus principalmente. Eu tive que aprender a depender dele mais uma vez e me entregar a ele novamente, né? Confiar plenamente nele. E pela fé, então, você foi buscando Deus? Fui buscando a Deus. A lhe ajudar a sair dessa situação. E ali foi um exercício mesmo de fé, porque eu tive que aprender a depender completamente dele. Eu não tinha referências passadas para continuar, para me espelhar no futuro. Eu não tinha, apagou. De tudo isso que você passou, Fernanda, a grande lição que você aprendeu, eu gostaria de passar a nós nesse momento. A grande lição é que o desânimo, ele vem, ele existe, mas é preciso superá-lo e você só supera com Deus. E a segunda lição que eu aprendi é que não existe vida longe de Deus. Não existe nada que eu possa fazer e não existe nada fora do controle de Deus. Por mais perdida que possa ser uma situação, por mais que eu ache que o mundo e a violência e tudo que acontece já chegou no limite máximo e que Deus já não olha mais para esse planeta, não existe nada que esteja fora do controle das mãos de Deus e a minha vida é prova disso. Obrigado, querida. Obrigada. A experiência única de alguém que, a despeito de ter perdido suas memórias, parte da sua história, da sua vida, que não desistiu e permanece em fé, seguindo a Senhor. Muito obrigado, querida, que Deus te abençoe. Sem dúvida alguma, queridos, nós precisamos compreender que a busca por Deus deve levar-nos a um ponto em que precisamos sempre perseverar. É interessante que nesse texto que nós lemos antes do testemunho da história da Fernanda, diz que porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se nós não desistirmos. E para isso que nós precisamos de fé, nós precisamos de perseverança, nós precisamos confiar na direção de Deus. Na nossa vida como um todo, nós precisamos ter paciência.
Quando você planta um grão de milho, ele nasce imediatamente? Não. Você tem que colocá-lo na terra, cobri-lo e esperar. E muitas vezes a espera na nossa vida nos leva a nos desesperar. Precisamos ter paciência. Mas o que é maravilhoso é que quando um grão de milho produz, ele produz um grão? Não. Muito mais. E é assim que as bênçãos de Deus funcionam, se nós confiamos integralmente nele. E aqui nós precisamos, queridos, aprender a resistir o desânimo. Tudo aquilo que é de valor nesse mundo exige esforço, energia e coragem. Vocês querem saber quantas vezes eu já pensei em deixar de ser um pastor? Queridos, a vida não é simples. Todos nós temos desafios. Todos nós somos atacados por pressões, críticas, injustiças, problemas, dificuldades, situações que nós não sabemos o que fazer. Mas nós não podemos desistir. As grandes personalidades desse mundo nada mais são do que pessoas ordinárias com uma quantidade, queridos, extraordinária de determinação. Não desistir. Acham vocês que um escultor termina uma obra de arte extraordinária em um dia? Existe um longo processo que precisa ser realizado para que a obra de arte fique pronta. E Deus está tentando fazer a mesma coisa com a nossa vida, nos moldar. A obra de arte que Ele quer que eu e você sejamos. A obra de arte que Ele sempre sonhou que você e eu fôssemos. Portanto, resista ao desânimo. Uma coisa é certa: Deus testará a sua e a minha fé milhares de vezes. Sabe por quê? Porque Ele quer nos ensinar em quem nós devemos confiar. E finalmente, o mais importante antídoto ao desânimo é o seguinte: foque sua mente, seu coração em Deus. E no relato de Neemias também encontramos o seguinte conselho: depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Querido amigo e querida amiga, você quer vencer o desânimo? Redirecione sua vida para Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Por mais de uma vez, eu tenho repetido a linda promessa que nós encontramos no livro dos Salmos, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sabem por quê? Porque para Deus tudo é possível. Geralmente nós nos sentimos animados quando nós desviamos nossa atenção do poder de Deus para os nossos problemas. Quando ao invés de nós contemplarmos as promessas e o propósito que Ele tem para nós, nós focamos toda a nossa atenção naquilo que nós nunca podemos fazer por nós mesmos. Neemias disse: lembre-se do Senhor, foque sua atenção, sua mente e seu coração em Deus. E há, queridos, pelo menos 3 aspectos que nós precisamos sempre recordar. Lembre-se da maneira pela qual Deus esteve com você no passado. A autora cristã Ellen White, há mais de 100 anos atrás, escreveu o seguinte: não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira pela qual Deus nos guiou no passado. E isso, queridos, é certo. Faça uma lista na sua mente das bênçãos que Deus já te concedeu no passado. Pense em todas as vezes que você, sem merecer, recebeu de uma forma especial a intervenção divina na sua vida. E seja grato por cada uma delas. Nunca se esqueça da maneira pela qual Deus o abençoou no passado. Segundo aspecto, lembre-se que Deus prometeu estar com você a cada momento, hoje. E Cristo disse o seguinte: lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Não existe momento da sua vida que Deus não esteja com você. Confie na sua presença. Você nunca está sozinho.
E terceiro aspecto, lembre-se que Ele vai te dar forças para o futuro. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Deus promete nos conceder, queridos, forças para vencer, se nós estivermos ao seu lado confiando em suas promessas. Portanto, bondade no passado, presença no presente, promessa no futuro. Quando você foca somente nessas três coisas, é praticamente impossível viver desanimado. Bondade do passado, a sua presença no presente e a sua promessa do futuro. O que causa desânimo em nós, queridos, é quando nós focamos a nossa mente nos nossos problemas. Se você olha para o mundo ao seu redor, você fica aflito. Se você olha para dentro de você, você se sente deprimido. Mas se você olhar para Deus, você encontrará descanso. Queridos, tire a sua mente das circunstâncias que o desanimam e foque seu coração em Deus. Olhe para quem realmente pode ajudá-lo. Vocês se lembram do primeiro texto que eu li hoje? Vou repetir. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Mas sabem qual é o segredo para chegar no final dessa corrida? É só você ler a sequência do texto, que diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O segredo da perseverança, o segredo da persistência, o segredo de como terminar aquilo que nós começamos, é focar nossa atenção em Jesus Cristo. E eu concluo a mensagem de hoje, e também essa série, queridos, dizendo o seguinte a vocês. Como pastor dessa comunidade, eu quero lembrar que a vida não é simples. Pelo contrário, é extremamente complexa e difícil. Aqui, nesse mundo, ainda não é o céu. As coisas não são perfeitas nesse mundo. Nós precisamos sempre estar alertas a respeito das circunstâncias que nos levam a desanimar. Você quer vencer o desânimo? Identifique as causas. E mencionamos algumas hoje. Muitas vezes nós não estamos dando o descanso necessário ao nosso corpo, à nossa mente. Outras situações nós ficamos entulhando coisas secundárias na nossa vida. Ou talvez você esteja desanimado porque você tenta, mas não consegue atingir seus objetivos, e isso traz a você a sensação de fracasso. Ou pior ainda, muitas vezes, o criticismo, a zombaria, as mentiras, injustiças, as ameaças da oposição fazem com que você se sinta dessa forma. Ou talvez todo esse estado de desânimo que surge, os resultados vêm na nossa mente, vêm no nosso corpo, vêm na nossa vida espiritual. E você não precisa viver assim. Deus quer que você e eu pensamos essa atitude utilizando os antídotos que Ele mesmo, nosso grande médico, indicou para nós. Descanse, reorganize sua vida, foque sua atenção no Senhor, resista ao desânimo. E queridos, lembre-se da bondade de Deus com você no passado. Lembre das vezes que Ele livrou você de um estado bem pior. Lembre-se da presença de Deus ao seu lado no presente. Deus está ao seu lado nesse momento. E Ele deseja o melhor para você. E lembre-se das promessas que Deus fez quanto ao futuro. Ele tem um plano especial para cada um de nós. Ontem, quando eu estava preparando a mensagem, eu li um texto de uma comentarista bíblica que dizia o seguinte: o inimigo de nossas almas semeia desânimo. Cristo semeia fé e esperança. Eu e você temos uma decisão a tomar hoje. Permitir que a semente do desânimo seja colocada em nosso coração? Ou permitir que a semente que ao brotar traz fé e esperança a nós, também seja colocada dentro da sua mente? Deus nunca forçará você a aceitar a semente que Ele deseja, a semente da fé e esperança. Ele nunca forçará você a aceitá-la. Depende de você. Querido, não permita
Querida, não permita que o desânimo domine sua vida. Confie em Deus. Recomece esse ano. Recomece sua vida, tendo Deus ao seu lado. Não olhe para os seus problemas e dificuldades, olhe para Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E eu gostaria nesse momento, ao concluir, através de uma oração, não apenas orar por cada um de vocês, mas também de uma forma especial, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos concedeu como comunidade, nesses últimos anos, nesse momento que nós estamos saindo daqui para um novo local. Durante esse período nós conhecemos pessoas diferentes, pessoas novas que eu não conhecia. Você tem a oportunidade de conhecer amigos, fazer amigos. E eu tenho muitas razões para agradecer a Deus. E eu gostaria de poder estender a você também a oportunidade de, hoje, também agradecer a Deus, se você durante esse período sentiu algo especial no seu coração. Se você durante esse período sentiu que Deus tocou em tua vida. Se você é grato a Ele por alguma coisa que você ouviu, fez, ou foi impressionado aqui na Nova Semente. E nesse momento nós estaremos distribuindo a vocês, de forma rápida, pequenos envelopes. A que você possa, talvez, transformar de maneira concreta o seu agradecimento por aquilo que você tem vivido aqui. Vocês que me conhecem já há alguns anos sabem que poucas vezes, eu mencionei a vocês as necessidades que nós temos como comunidade. Mas nesse momento nós estamos diante de um desafio grande, a mudança daqui para um outro local. E obviamente nós temos diversos compromissos financeiros que temos que arcar com a mudança. E se você, de maneira livre, espontânea, de maneira voluntária, sentir em seu coração o desejo de nos ajudar com qualquer contribuição, a saída, nós temos a nossa urna. Você pode colocar a sua contribuição dentro desse envelope, o que quer que seja, dinheiro ou cheque, qualquer coisa. Coloque lá dentro a saída e nós estaremos imensamente gratos por sua participação. Obviamente nós temos já apresentado a vocês a nossa campanha Eu Acredito Nesse Sonho, que é para a construção da nossa sede lá pertinho da Paulista, na Rua Cubatão. Mas de forma específica esse momento é em nome da nossa mudança para a Vila Olímpia. Se você sente no seu coração esse desejo e queira contribuir, nós agradecemos de coração. Eu gostaria nesse momento de convidá-los a, juntamente comigo, fechar seus olhos para conversarmos com Deus. Após a oração nós vamos dar alguns segundos, minutos, para que você possa escrever o que você queira no seu envelope e colocar na urna a saída. Vamos orar. Pai querido, Senhor, nós somos gratos a Ti, porque em meio a um mundo de dificuldades, um mundo de problemas, um mundo que muitas vezes coloca desafios enormes diante de nós que nós não temos como superar, podemos, Senhor, com fé e esperança em nosso coração, sentir o conforto que somente vem de Ti. Ó Deus, nessa experiência que vimos hoje, a experiência de Neemias e a reconstrução dos muros de Jerusalém no passado, que possamos compreender que existem fatores que nos levam a desanimar, mas também existem, Senhor, antídotos que Tu colocaste a nós, a que pudéssemos vencer. Ajude-nos, meu Pai, a que aprendamos a descansar, que aprendamos, Senhor, a reorganizar a nossa vida, que aprendamos, Senhor, que aprendamos a priorizar aquilo que é importante, colocando de lado aquilo que é secundário. Mas acima de tudo, Senhor, ajude-nos a que com força possamos resistir ao desânimo com a Tua presença, e que possamos focar nossa mente e nosso coração em Teu Filho amado Jesus Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Pai querido, dirija-nos. E suplico de uma forma especial Tua bênção sobre cada pessoa que aqui se encontra. Só daqui 15 dias, quando nós nos encontrarmos novamente, estaremos em um outro local, uma nova etapa na história dessa igreja, dessa comunidade. E suplico, bom Deus, Tua bênção, da mesma forma como Tu nos abençoaste no passado. Porque quando olhamos para trás, Senhor, de um punhadinho de pessoas, aquilo que vivemos hoje, não temos nada a temer em relação à Tua direção, Senhor, ao nosso futuro. Dirija-nos, Senhor, abençoa-nos, lhe suplico. E tudo isso a Ti lhe rogamos em nome
e pelo amor de teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.